No vídeo de hoje falaremos sobre o Banco do Brasil. Essa estatal, muita gente não gosta de investir em estatal, mas será que ela está num preço interessante para a entrada? Como é que será que está se comportando o preço da ação, né? Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda bastante a divulgação desse tipo de informação. E já começamos o vídeo colocando o expressivo lucro do banco no primeiro semestre, de 10 bilhões de reais. Foram cerca de 5 bi no primeiro e 5 bi no segundo trimestre. Mesmo assim, o resultado acabou sendo ligeiramente inferior ao resultado de Bradesco e Itaú. Caso você tenha interesse, acesse nosso vídeo no canal. Esse resultado responde por um aumento aí de quase 50% no lucro do trimestre. E mesmo quando a gente considera o primeiro semestre dos anos anteriores, 18 e 19, também se trata de um resultado expressivo, indicando aí crescimento do lucro do banco. Olhando agora do ponto de vista de receita, né, receita financeira aí tem estado num patamar de maior estabilidade, né, e de certa forma o ganho com as operações de crédito acabou sendo compensado por maiores despesas aí na captação. Em termos de carteira, a carteira do banco apresentou um crescimento, principalmente aí no que se refere a pessoas físicas e agronegócio. Esse último é a grande força do Banco do Brasil. Vendo um pouco mais em detalhe a estratificação da carteira do agronegócio, né, o crédito rural aumentou, né, e representa aí uma marca histórica. O plano safra também quase 20% maior do que o ano passado, também é o maior plano da história. E, de fato, essa é a grande força do Banco do Brasil, já que ele tem 54% de market share no crédito agrícola. Nesse ponto, realmente, o banco é imbatível. Olhando agora sobre a ótica da inadimplência, nós temos indicadores estáveis, né, depois de um aumento desses indicadores com o início da pandemia no ano passado. Um ponto importante, né, impulsionado também pela pandemia, foi o aumento de clientes em canais digitais, né? As transações digitais hoje respondem por quase 90% das transações do banco. Todos os bancos também investiram nessa área, né? E o Banco do Brasil, apesar de ser uma estatal, né, também fez o seu investimento e o crescimento nessa área. Já as projeções para o ano de 2021, né, eles aumentaram a projeção de lucro, né, impulsionado principalmente aí pelo aumento aí do crédito rural, apesar, né, de a gente ter tido redução aí de pessoas jurídicas, né, por conta até da próprio desdobramento aí da pandemia. Agora, vendo os dados de um histórico mais longo, né, a gente observa aí que o lucro por ação tem apresentado uma tendência de crescimento e mesmo no ano da pandemia, né, a redução não foi tão significativa assim. Já a relação preço por lucro, ela caiu, está próxima de 5, né, que não é o menor valor, né, o menor valor em 2015 foi de 3, mas devido a toda a turbulência política que existia naquela época, né, mas o preço está num patamar que a gente pode considerar, né, essa relação aí bastante interessante, aí, próximo às mínimas históricas. Avaliando a ótica de dividendos, o banco tem um histórico de ser um bom pagador de dividendos, e podemos observar aí que os dividendos ao longo de vários anos têm se mantido aí num patamar interessante. Já o dividend yield chegou a ficar em patamares bastante elevados, né, em que, numa época em que o preço da ação estava bem depreciado, e agora essa relação está se elevando de novo, né, e ficado num bom patamar, aí, chegando perto de 6,5%. Já o valor patrimonial da ação, tem crescido numa tendência de alta aí, praticamente aí uma tendência de crescimento ao longo de todos os anos, né? O que é um bom sinal para a ação também.
Já a relação entre preço e valor patrimonial, ela está perto aí da sua mínima. Então, pode ser também um bom indicador aí de que o preço da ação esteja bem depreciado nesse momento. Quando a gente observa o ROI, até por conta desse crescimento aí importante no valor patrimonial, né, ele tem caído ao longo dos anos, sendo o menor entre os principais bancos aí listados na bolsa. Então, esse é um ponto de atenção. Quando a gente calcula o valor intrínseco, usando a fórmula de Graham, a gente chega a valores aí na casa de R$ 72. É um valor bastante significativo aí, que seria o que a gente poderia chamar de preço justo da ação. E quando a gente observa o valor da ação, a gente vê aí que ela está sendo negociada a menos da metade desse valor. Já as projeções dos analistas, elas estão em média aí apontando um ganho da ordem de 40% nos próximos 12 meses, sendo que metade deles recomendam compra e metade tem uma recomendação neutra para a ação. Lembrando que isso daqui é uma projeção, né? Não significa que isso vai ocorrer. Inclusive, tem analista indicando aí perda de valor da ação. E por fim, apresentando os principais pontos positivos e negativos da ação. Do lado positivo, a gente tem uma posição de destaque no agronegócio, a evolução digital que está acontecendo no banco, né? E os indicadores relacionados ao preço da ação bastante positivos. Preço por lucro, preço por valor patrimonial, dividend yield, valor intrínseco. Todos eles têm uma indicação boa sobre o patamar de preços. Do lado negativo, trata-se de uma estatal, ou seja, ela fica aí a depender do humor do governo. Lucro menor do que o Itaú Bradesco, ou seja, apesar do lucro ter sido muito bom do Banco do Brasil, ele ainda foi menor do que seus pares, né? É, e quando a gente faz a comparação do ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, a gente observa aí que esse patamar é menor comparado com os demais bancos. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação você gostaria de ver em um próximo vídeo.